Olá, gente. Como vocês sabem, sou a professora de inglês de vocês. A gente vai relembrar hoje algumas coisinhas que a gente já havia falado nas aulas anteriores, como o present continuous e o simple present, e vamos falar sobre o there mais o verbo to be, ok? Então vamos lá. Present continuous, como eu já havia falado para vocês, é um verbo de ação, é um tempo verbal que vai falar sobre uma ação em progresso, uma ação que ainda está acontecendo. Desculpa. Então, aqui no caso, em português, a gente usaria o gerúndio, que é o ando, o endo, o indo, quando eu falo. Eu estou caminhando todos os dias. Caminhando está no gerúndio. Então, em inglês, a gente não vai usar o ando, o endo, o indo, né? A gente vai usar o ing para pôr o verbo principal no gerúndio. E sempre antes desse verbo principal, a gente vai usar um verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né? Então, a estrutura sempre vai ser o sujeito, a pessoa que vai fazer a ação, o verbo to be, que é o verbo auxiliar, que é o verbo am, is ou are, vai depender de quem é o sujeito, e o verbo principal, que é o verbo de ação com ing no final, mais o complemento, ok? Então, aqui. She is studying English now, ou seja, ela está estudando inglês agora. Então, ela é o sujeito. Eu usei o verbo to be is porque o sujeito, ela, está no singular. Se ele está no singular, eu uso o is. Agora, se tivesse no plural o sujeito, eu usaria o are. Agora, se o sujeito fosse eu, o I, eu usaria o am. Só que como é ela, singular, uso o is. O study, que é o verbo estudar, com o ing no final, e o complemento. Então, para eu botar no present contínuo, uma ação continuada, eu vou fazer desse esquema, tá? Sujeito, verbo to be, mais verbo principal com ing no final. Aí aqui, na forma negativa e interrogativa, é bem facinho, tá? Na forma negativa, eu simplesmente acrescento o not depois do verbo to be, entre o verbo to be e o verbo principal, tá? Eu não mudo nada na frase, eu só vou acrescentar o not, ok? Na posição correta. Na forma interrogativa, eu vou inverter as duas primeiras palavras, que no caso é o sujeito e o verbo to be. O verbo to be ele vai vir para o início da frase, ok? E a gente nunca pode esquecer do ponto de interrogação no final, porque uma frase sem interrogativa, sem interrogação, não é interrogativa, ok? Não adianta nada a gente fazer esse esquema de inversão sem botar o ponto de interrogação no final. Então, aqui no caso, o verbo to be vem para o início, ok? Então, agora vamos falar sobre o Simple Present. O Simple Present é o presente simples, né? O nosso presente normal. São ações que são habituais, ações que está acontecendo no momento da fala, ações que a gente está dando promessas, ações que estão acontecendo, ok? Aqui, ó. He plays soccer very well, ou seja, ele joga futebol muito bem. Então, aqui é uma ação do presente, plays, tá? Aqui, I always read the newspaper in the morning, ou seja, eu sempre leio o jornal pela manhã. Então, aqui é uma ação que sempre acontece, uma coisa habitual, ok? Ela usou o advérbio aqui, always, para indicar que é uma coisa habitual, ok? Aí vamos lá. Vamos entender como que a gente faz para botar esse verbo na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Obrigada. Na forma afirmativa, a gente vai usar... Na forma afirmativa, o verbo principal, ele vai... Quando tiver no plural, o sujeito tiver no plural, a gente não vai acrescentar nada nele. Ele vai ficar como se tivesse na forma infinitiva, sem o to. Exemplo. Se eu falar, por exemplo, you try. Try, que é o verbo tentar ou experimentar, ele vai ficar sem nenhum acréscimo, porque o you é plural, tá? Agora, toda vez que o verbo for acompanhado do sujeito he, she ou it, aí a gente vai fazer uma modificação nesse verbo. Primeira coisa é acrescentar o S no final. Essa é a regra geral. Acrescentou o S.
igual lá no plays. Regra geral, acrescentei o S, porque aqui o sujeito é he. Agora, quando o verbo termina com O, Z, SS, CH, SH ou X, eu acrescento ES, igual aqui, to push. Push, eu acrescentei ES, virou pushes, ok? Kiss, que 2 S, eu acrescentei ES e virou kiss. Mas isso, lembrando, só quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, só quando ele for singular, quando for he, she ou it, tá? Aí, quando o verbo termina com Y, mas antes desse Y tem uma consoante, igual aqui, ó, fry, fritar. Antes do Y tem a consoante R. Então, eu vou eliminar o Y e acrescentar IES, tá? Só nessa situação. Então, vamos lá. Os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares do Simple Present é o do e o does. O do a gente usa quando o sujeito for plural ou na primeira pessoa do singular, e o does quando o sujeito for terceira pessoa do singular, tá? Aqui, ó, do a gente usa para we, you, they e I. E does a gente usa para he, she e it, ok? A gente só vai usar o verbo auxiliar quando estiver na forma negativa e interrogativa. Aí vamos lá. Na forma negativa, a estrutura vai ser sujeito, o verbo auxiliar do ou does, dependendo de quem é o sujeito, o not mais o verbo principal. Lembrando que o verbo principal, se tiver com S, ou ES, ou IES, ele perde isso, tá? Ele volta para a forma original dele. Igual aqui, work. Se não tivesse, se estivesse na forma afirmativa, ficaria Paul works, com S no final. Mas já que está na forma negativa, eu uso does para indicar que está no presente. Então, não precisa acrescentar S, não precisa acrescentar nada, tá? Vai ficar does not, tá? E se fosse o sujeito aqui, por exemplo, o we, que é nós, aí ficaria do not, tá? E na forma interrogativa, eu só vou acrescentar o verbo auxiliar no início da frase. Aí vai ficar verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal e o restante da frase. Do you work, tá? Então, eu acrescentei o do no início da frase porque meu sujeito é o you. Então, o you é plural, então eu acrescento o do. Se fosse he, por exemplo, que é ele, seria does, ok? Sem esquecer do ponto de interrogação no final. Aí, vamos lá. Agora, vamos falar sobre o there mais o verbo to be, que é uma coisa bem facinha, tá? Existe a forma dele no presente. Vocês podem perceber que a gente usa o verbo to be. E existe a forma dele no passado. No presente, o there mais o is, ele é a forma do singular. Então, é existe e há. Dá a ideia de que existe alguma coisa em determinado lugar, tá? Então, quando eu falo there is a pencil in pencil case, ou seja, existe uma caneta no meu estojo, ok? Agora, quando eu falo de mais de uma coisa no presente, eu uso there are, ok? Vai ficar there are students in the class, ou seja, existem estudantes ou alunos na sala, ok? No presente. Agora, se eu quiser passar para o passado, se eu quiser falar que existia ou existiam, eu ao invés de is, eu vou usar o was. Ao invés de are, eu vou usar o were, ok? Aí na forma negativa e interrogativa, bem facinho também. Negativa, só acrescento o not depois do verbo to be. Não importa se ele esteja no presente ou no passado. Não importa se aqui fosse o are ou were. Seria só o not depois do verbo to be. E na forma interrogativa, eu vou pegar esse verbo to be e botar ele no início da frase. Então, ao invés de there are, vai ficar are there, ok? Então, gente, é só isso. Eu vou passar a explicação dos exercícios para vocês por áudio no WhatsApp, tá? Espero que vocês entendam e consigam fazer os exercícios.